Gomes e convidados. Convidados do Convidados do Convidados do Agora no Pauta Dupla, nosso convidado do dia. Está na hora da entrevista no Pauta Dupla com Márcio Gomes e convidados. Está começando mais uma edição do Pauta Dupla com Márcio Gomes e convidados. O programa que traz as notícias que importam com a análise que você precisa. Aqui o jornalismo é tratado com a seriedade e a profundidade que você merece. Vamos juntos decifrar os acontecimentos do Brasil e do mundo, indo além das manchetes e revelando as histórias por trás dos fatos. Prepare-se para uma jornada de informação e reflexão. Está no ar, Pauta Dupla. Os dois lados de cada história. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos de volta com o nosso Pauta Dupla, o 22º episódio de hoje, e você é o nosso convidado especial a participar aqui no nosso canal pautadupla.com.br. Nós somos também o portal de notícias, o pautadupla.com.br, com mais de 350 mil pessoas acessando por dia. Que maravilha! Muito obrigado pelo carinho, atenção de todos vocês. Quero agradecer também, não posso deixar de esquecer, a você aí do Instagram, isso, que está sempre ali seguindo a gente e compartilhando lá no Instagram do pautadupla.com.br, onde são 160 mil visualizações. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu quero destacar aqui na bancada de hoje, ao meu lado, eu sou o Márcio Gomes, muito prazer, meu amigo, minha amiga. Peço licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Independente da sua classe social, idade, sexo e religião, você é sempre bem-vindo e sempre bem-vinda. Minha amiga Richelle está na bancada comigo hoje. Seja bem-vinda, minha amiga Richelle, jornalista Richelle, está participando da bancada de hoje. Eu quero ter alegria e satisfação de apresentar aqui o nosso convidado especial, mas suas considerações iniciais, Richelle. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com você, Márcio, e com o Pauta Dupla. Agradecer também ao secretário Júnior Pires e a você, meu amigo e minha amiga que está aí. Tá certo, tudo bem. Secretário Júnior Pires, esse trabalha, viu? Esse trabalha. Tem história, tem currículo. E seja bem-vindo ao nosso Pauta Dupla no 22º episódio. Acho que é a segunda vez que o senhor marca presença aqui no nosso programa. E mais uma vez eu agradeço demais porque eu sei das suas responsabilidades, da sua agenda que é muito movimentada e suas considerações aqui ao nosso público do Pauta Dupla. Secretário Júnior Pires. Obrigado, Márcio. Obrigado, Richelle, aqui pelo espaço. Mais uma vez estar aqui a segunda vez, né? E estou pronto aqui para conversar com vocês um pouco sobre o direito do consumidor, sobre o nosso trabalho, prestar contas um pouco do nosso serviço para a sociedade e falar sobre temas importantes aí para o consumidor de João Pessoa. Tá certo. Meu amigo e minha amiga, eu vou pedir só uma gentileza a vocês, gente. Vai lá, se inscreve no nosso canal, tá certo? Dá aquela força. E estamos colocando para você também um link à disposição para você acessar o portal, para você acessar no YouTube, assistindo no YouTube, para você também lá no Instagram, que você vai poder ter acesso também a todas as informações dos nossos programas que irão acontecer através do Pauta Dupla com Márcio Gomes e convidados ao lado da minha amiga jornalista Richelle. A primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor, doutor Júnior Pires, secretário, é o seguinte: quais são os gargalos e irregularidades que o PROCON tem hoje com a fiscalização dos combustíveis? Bom, Márcio, a coisa, ela desde o início foi mudando um pouco de cenário, né? Hoje a gente trabalha com duas vertentes na fiscalização nesse setor. Primeiro, na qualidade dos combustíveis, né? Hoje a gente tem uma equipe preparada e com capacidade técnica e tecnológica para enfrentar essas fraudes. E também a questão das fraudes nas bombas de combustível, né? Existem fraudes na qualidade do combustível, né, aquela chamada adulteração, né, de combustível, e as fraudes também nas bombas, ou seja, a quantidade de combustível que é entregue para o consumidor no bico ali da bomba, né? Às vezes a bomba está marcando ali 20 litros, mas na verdade só está entrando 18 no tanque do carro do consumidor. Então essas duas frentes, digamos assim, é o que a gente mais
enfrenta hoje. E aí eu digo que as duas elas concorrem na quantidade. A gente nem pega mais uma nem outra. É sempre uma semana pega uma, outra semana pega outra. Por exemplo, há cerca de 15 dias atrás a gente pegou uma bomba de combustível que estava ali desregulada, digamos assim, entregando menos combustível para o consumidor. Outra semana, uma semana seguinte, a gente pegou outra bomba que estava entregando mais até combustível para o consumidor. Aí você pode perguntar, mas Júnior, se está entregando mais, o consumidor está ganhando, né? Em tese, porque geralmente quando existe uma desconformidade dessa, e a gente já pegou isso diversas vezes, quando ela dá para mais, logo em seguida, quando você testa ali mais 2, 3 vezes, ela dá para menos. Então, o consumidor pode sair ganhando, mas ali 2, 3 vão sair perdendo, né? Então, quando a gente encontra também essa margem para cima, e a lei diz isso, tanto para baixo quanto para cima, é nossa obrigação ali fazer a suspensão das atividades e até que o posto regule a bomba, né? E realmente traga aí um comércio do combustível legal para o consumidor. Mas também essa semana, por exemplo, semana passada, na verdade, a gente encontrou também um problema na qualidade dos combustíveis, da gasolina propriamente dita. A gente enfrenta aí no momento um cenário no Brasil de um aumento no teor de mistura de etanol, né? Até o mês passado, até julho, nós tínhamos um teor de 30% de etanol misturado à gasolina comum, com a margem aí de tolerância de 1% para mais ou para menos, né? Ou seja, de 29% a 31% era considerado um combustível conforme, e o governo federal, a partir de agora, 1º de agosto, né, implantou uma nova política no comércio da gasolina comum, aumentou de 30% para 32% essa margem, essa mistura de etanol adicionada à gasolina comum. Então nós aumentamos também com isso a margem de tolerância, né? Ela subiu ali a menor para 30 e a maior para 33. E já encontramos, a partir de 1º de agosto, nós já encontramos um posto aqui que estava comercializando com 35% de etanol, então adicionado à gasolina. Então a gente tem encontrado aí nessas duas frentes irregularidades, infelizmente, né? Nessa sua batalha diária contra a irregularidade nos combustíveis, a pergunta que eu fico me perguntando às vezes, eu acredito que todo consumidor queria perguntar também, porque além da sua coragem e do seu trabalho, do profissionalismo, que ninguém trabalha só, sua equipe também trabalha, todos estão alinhados, mas o senhor é advogado, o senhor se sentiu coagido, ou poderia dizer ameaçado, em trabalhar com essa fiscalização dos combustíveis, já que em outros lugares, em outros estados, segundo as informações, as notícias que correm, que existe um cartel? Márcio, é um setor que tem um histórico, né? Tem um histórico dessas batalhas aí, de ameaças, né? Aqui na Paraíba, há cerca de 20 anos atrás, salvo engano, nós tivemos a Operação 274, né? Que desbaratou um cartel aqui. Então tem um histórico, né? Coagido eu nunca me senti, mas ameaçado eu fui ameaçado, né? No início. Comuniquei à Polícia Civil, inclusive, dessas ameaças, né? E a partir daí a gente teve que tomar alguns cuidados, mas coagido não, porque eu entrei nessa com um propósito, né? E quando a gente entra com um propósito, a gente segue até o fim. Então eu tenho seguido, claro, dentro da legalidade, né? Sem extrapolar os limites, mas com firmeza como tem que ser. Eu digo, Márcio, que os proprietários de postos que trabalham corretamente, e é um cuidado que a gente precisa ter, que eu busco ter, é de não generalizar, né? Existem empresários sérios que respeitam o consumidor, que trabalham conforme a legislação. Sim. E esses empresários, eles apoiam o nosso trabalho. Eu recebo apoio também deles, né? Apoio com palavras, apoio com informações. Isso que ele motiva. Isso sim, que dá, sim, claro, porque claro. Esses empresários que trabalham legalmente, os outros que trabalham na ilegalidade estão prejudicando eles. Claro. Né? Além de prejudicar o consumidor, prejudica quem trabalha certo. Então há essa cooperação também, e a gente tem esse combustível principalmente do consumidor.
A gente sai na rua, o consumidor nos incentivando, né, nos parabenizando, agradecendo pelo trabalho que a gente tem feito nas ruas e o apoio incondicional, claro, do ex-prefeito Cícero Lucena, quando esteve à frente da gestão. Foi com ele que iniciou todo esse trabalho, e agora com o prefeito Léo, que também tem dado continuidade, tem dado todo o apoio necessário para que a gente possa fazer esse enfrentamento, né, a uma máfia de combustíveis que existe, não só a nível de João Pessoa, mas a nível de Brasil. A gente tem visto aí, né, que a Polícia Federal tem desbaratado isso. Fizemos operações em conjunto, inclusive aqui com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então é algo que a gente tem feito, esse enfrentamento, que nós vamos continuar aprimorando cada vez mais aí as nossas equipes, capacitando a equipe, comprando equipamento. Agora mesmo, na próxima semana, o prefeito Léo faz uma entrega de equipamentos, de computadores novos, de tablets novos, para que a nossa fiscalização possa fazer o trabalho hoje. Mas é importante falar isso, foi um avanço muito grande, que nós tivemos verdadeiramente um salto em 6 anos, no PROCON Municipal de João Pessoa. Para você ter uma ideia, até 1 ano atrás, 2 anos atrás, a nossa fiscalização fazia a fiscalização com prancheta, papel e caneta, né? Coisa da década de 90 para trás, né? E aí, graças ao empenho da gestão, da vontade política do prefeito Cícero, do prefeito Léo, hoje nós temos um sistema todo informatizado. Nossos fiscais vão para as ruas com um tablet, não tem mais papel e caneta, prancheta, né? Economia, exato, e agilidade, né? Agilidade, sim, transparência, porque quando o fiscal ele lança lá no sistema, não tem mais volta. Então, se alguém por algum momento teve alguma dúvida, né, se o fiscal ali tinha muito isso antigamente, dar o jeitinho e rasgar ali aquela multa, aquela autuação, hoje não existe mais isso. A partir do momento que colocou no sistema, acabou, é público, né? Então, na próxima sexta-feira, o prefeito Léo entrega uma série de equipamentos, um investimento de aproximadamente R$600 mil, entrega também um novo sistema de transparência para a população, um monitoramento em tempo real dessas fiscalizações. O consumidor, além de ter o monitoramento de preços que já existe hoje no site do PROCON, ele vai ter também a segunda etapa dessa entrega, que é o acompanhamento dessas fiscalizações. Então, um mapazinho interativo vinculado ali ao Google Maps, o consumidor vai saber ali o posto que ele quiser pesquisar. Além do preço, ele vai ter informação se o posto já foi fiscalizado, se já foi autuado, se foi autuado o porquê, se foi combustível em desconformidade, se foi uma bomba que estava com a fraude, enfim. Realmente um grande passo na transparência para o consumidor ficar seguro. O nome do aplicativo é Combustível Seguro. Vai ser lançado agora. Vai ser lançado na sexta-feira pelo prefeito Léo, para que realmente o consumidor tenha segurança em efetuar uma compra, né? Tá certo. Eu já esperava aquela resposta segura do senhor, porque são poucos que trabalham como o senhor trabalha na secretaria, mas tinha vereador que se hesitou, né, na fiscalização, até após as denúncias que estavam ocorrendo aqui na nossa capital. E o senhor tomou a frente e foi lá e fiscaliza e resolve. Isso é bom de ver um secretário trabalhando como o senhor. Minha amiga Richelle, a pergunta ao secretário. Secretário, eu queria saber como o órgão ele atua nas suspeitas de denúncias de preços abusivos e também na questão da cartelização. Bom, a questão dos preços abusivos é importante, Richelle, a tua pergunta. Existe um esclarecimento que precisa ser feito para o consumidor. O PROCON ele não detém a prerrogativa, o direito de tabelar o preço, né? A gente não pode chegar para o empresário e dizer, olha, você tem que vender esse preço aqui, seu preço está muito alto. Não, né? No Brasil existe um livre comércio, né? A economia é livre, então o empresário ele é livre para precificar o seu produto. Então, onde é que o PROCON atua, né? Onde é que o PROCON pode chegar? Não pode fazer nada? Não. A gente atua no aumento, justamente o aumento abusivo, o aumento sem justa causa. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que todo aumento precisa ser justificado. Se você tem um combustível, por exemplo, que é o exemplo que a gente está tratando aqui, num valor hipotético de R$6,
e você decide aumentar esse valor para 6,20, 6,29, por exemplo, você precisa justificar o porquê daquele aumento. Eu tive um aumento no meu custo operacional, o meu frete aumentou, eu tive que aumentar o número de funcionários, fiz uma reforma no meu posto. Tudo isso vai entrar no custo operacional e você vai poder justificar. O que não pode é do dia para a noite você acordar, como já ocorreu aqui, né, com cerca de 50 postos aqui na nossa cidade, dos 132 que operam hoje aqui, 50 postos do dia para a noite, da noite para o dia, acordar com o mesmo preço, com um aumento de 40 centavos. Né? E isso aí é um aumento injustificado, é um aumento abusivo, e nesse exemplo em específico, gerou aquela operação Margem Explosiva, né, do PROCON Municipal em parceria com a Guarda, na qual nós identificamos esses postos, todos eles foram autuados, os processos estão agora em vias de finalização. E respondendo a tua pergunta com relação à cartelização, foi quem deu início aí, foi quem deu lastro para a Câmara Municipal de João Pessoa abrir a CPI dos combustíveis, baseado nessa operação Margem Explosiva que foi desencadeada pelo PROCON Municipal de João Pessoa. Então a gente fica muito feliz por dar essa contribuição. A Câmara finalizou o relatório com indícios, né, dessa cartelização. Foi enviado esse relatório para o Ministério Público e para a Polícia Civil, assim como já tinha sido enviado um relatório também pelos PROCONs municipais e estadual à época, com relação a esses aumentos nas distribuidoras, que estavam retendo combustível também, para especular preço. Isso foi enviado ao Ministério da Justiça e agora a gente aguarda que as providências sejam tomadas por parte desses órgãos, tendo em vista que o PROCON ele tem um limite ali de uma atuação administrativa, essa parte penal, digamos assim, criminal, é realmente com os órgãos de persecução penal, lê-se Polícia Civil, né, Ministério Público, Ministério da Justiça, com a Polícia Federal e PRF, a gente aguarda aí esse desfecho, seguindo sempre a disposição desses órgãos. Deixando os postos de combustíveis, a gente agora ficou bem inteirado sobre o assunto, né? Eu gostaria de saber sobre a venda casada, a chamada casadinha nos estabelecimentos aqui em João Pessoa. Geralmente quem vai comprar um pneu compra 2 pneus, aí você tem que pagar para colocar o pneu, tem que pagar para fazer a troca do pneu, né? Sempre tem alguma coisa que vai fazer aquela venda casada. Isso é irregular, mas eles dão uma manobra e dão um jeito. Antes se fazia isso, antes. E hoje o PROCON está em cima. O tempo desse soltava, né, com a fiscalização como essa. Tem muito aqui em João Pessoa? Tem, Márcio. Infelizmente é uma realidade que a gente tem encontrado não só aqui, mas no Brasil inteiro. E que no último ano, digamos assim, chegou com força aqui em João Pessoa. E a gente tem observado essa escalada e por isso a gente montou uma operação também nesse sentido para fiscalizar essas lojas, né, de pneus, de autopeças, porque estava acontecendo muito o seguinte. Vou dar um exemplo e eu tenho certeza que o consumidor que está em casa vai se identificar com esse caso. A pessoa passa na frente da loja, vê lá, pneu Aro 15, R$250. Isso. Né? Aí você, opa, o preço tá maravilhoso. Tá uma né? maravilha. Vou encostar aqui. Encosta para comprar os pneus. Na certeza que vai colocar pelo aquele preço. Vai colocar pelo aquele preço. Chega lá, aí o consumidor é informado e dizer, olha, o preço é esse, mas você precisa fazer o alinhamento e o balanceamento desse carro. E aí o alinhamento e balanceamento custa R$1.000. Aí o consumidor ia gastar R$1.000 em 4 pneus, ele vai gastar R$2.000. E aí a loja condiciona a compra daqueles pneus a realização desse outro serviço lá também, configurando assim uma venda casada, né? Compelindo, coagindo o consumidor, obrigando o consumidor que ele faça determinado serviço na loja, quando na verdade, se ele colocou lá a oferta do valor de R$250 no pneu, é um direito do consumidor. Chega lá e se ele quiser comprar apenas um pneu por R$250, ele vai ter o direito de comprar o pneu, botar na mala do carro e ir embora. Richelle chegou na loja e vai comprar o pneu. Opa, você comprou 2 pneus. No momento em que o proprietário falar, não, mas você tem que fazer a venda casada. Ela pode pegar o celular dela e ligar para o PROCON. O PROCON vai receber a denúncia e vai de imediato, ou ele recebe a pura denúncia? Qual o procedimento para poder
o consumidor ter a certeza que aquele estabelecimento vai ser atuado? Se o consumidor estiver na loja no momento e entrar em contato com o PROCON, nós enviamos uma equipe lá imediatamente. Nós temos a equipe Boa. de plantão hoje, o dia inteiro, todos os dias da semana. Então o consumidor estando na loja, ligou para o PROCON ou mandou um WhatsApp, hoje a gente tem também através do nosso atendimento virtual, tem essa possibilidade. O consumidor aguarda lá que vai chegar uma equipe para fiscalizar na hora. Se for o caso dele ir na loja, se sentir ali coagido e ir embora, né, e fazer essa denúncia ao PROCON, a gente vai também, né, mas com um prazozinho aí de no máximo até 24 horas a nossa equipe vai. É necessário o denunciante ir também ou não? Não, no caso, não. Inclusive essa denúncia ela pode ser anônima. Pode ser anônima também. Pode ser Certo, anônima. certo. O consumidor pode fazer ela de forma anônima que a gente vai verificar. E essa operação que a gente fez, ela foi baseada em denúncias. Foram muitas denúncias que os consumidores realizaram nos nossos canais de atendimento e a gente ficou um tempo monitorando. Hoje a gente também tem um setor dentro da fiscalização só de monitoramento e inteligência mesmo, né? São agentes nossos que, quando a gente tem um tipo de denúncia desse, eles ficam ali um tempo monitorando para verificar se realmente procede, para depois a nossa equipe de rua ir. Então a gente monitora, verifica lá o movimento, digamos assim, do estabelecimento e mandamos a equipe logo em seguida para fazer o flagrante, digamos assim, né? E nessa operação a gente conseguiu lograr êxito, inclusive com 2 consumidores que estavam na loja lá, em uma das lojas que a gente fiscalizou. Nós adentramos na loja e no momento os consumidores estavam lá passando por esse constrangimento. Olha aí. Michele, alguma pergunta ao secretário? Queria saber, secretário, que muitas empresas que levam as penalidades das multas, elas recorrem delas. E eu queria saber o índice de pagamento, da efetividade delas, como está aqui na nossa capital. Olha, nós temos um índice até razoável, né? Não diria que satisfatório ainda. Muitas empresas ainda deixam de pagar, né? Mas a gente tem um índice de aproximadamente 50% dessas multas que são aplicadas, que são pagas. É bom dizer para o consumidor que esses estabelecimentos, eles são punidos além da multa. Por quê? Se o estabelecimento é autuado, é aplicado uma sanção, uma multa, e ele não paga essa multa, ele sofre várias restrições, como, por exemplo, a inscrição do CNPJ da empresa na dívida ativa da prefeitura, o que vai gerar, por exemplo, o impedimento dele gerar uma certidão negativa, não vai poder contratar com nenhum órgão público, não vai poder emitir uma nota fiscal, então no mínimo vai inviabilizar a prática comerciante dele em algum momento, ou ele abre um novo CNPJ ou ele vai ter que regularizar, né, para poder sanar esse problema. Então nós temos um índice ali entre 50% e 60% de pagamento, porém, até chegar a essa aplicação da multa, tem um caminho, né, não é imediato, e aí também aproveitar a tua pergunta para esclarecer para a população, porque existe uma metodologia diferente, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente, Márcio. A Secretaria de Meio Ambiente, a aplicação da multa ela é imediata, ela é direta. No PROCON é instaurado um procedimento administrativo sancionatório, é semelhante a uma ação judicial, por exemplo. Então, quando a gente aplica o auto de infração, o estabelecimento tem o seu direito de defesa, tem o seu direito de contraditório, esse processo vai para um julgamento de primeiro grau, existe uma segunda instância, ou seja, existe o primeiro grau no PROCON, o estabelecimento ainda tem o direito de recorrer para um segundo grau, então é um processo que dura em média de 3 a 4 meses até chegar à finalização e à aplicação de multa propriamente dita, né? E aí, em alguns casos, a gente ainda se depara, sobretudo quando a gente enfrenta empresas maiores, né? Eles acionam a justiça e algumas vezes ali a gente se depara com a suspensão da aplicação dessa multa. Mas são poucos os casos, não são muitos. A gente tem lutado cada vez mais junto à Procuradoria do município para dirimir essas ações, mas são realizadas essas aplicações e a gente tem
tem logrado êxito, sim, em um índice de aproximadamente entre 50% e 60%. Meu amigo Gabriel, meu diretor Gabriel, tem um tempo aqui ainda? Tá certo. Deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Nós falamos de combustíveis, né? Isso. A venda casada, mas a gente está tendo um outro gargalo também. Porque depois que começou as vendas através, as vendas digitais, da e-commerce, né? A gente está tendo outro problema, que são os extravios, né? A gente faz uma compra, seja qualquer empresa, a gente não fala o nome, dá o nome às empresas, Sim. certo? Mas o senhor fica à vontade, quiser falar o nome das empresas. Aí, nessa compra, há um extravio, o produto não vem e o consumidor quer reclamar. Só que quando o consumidor vai reclamar para ter esse reembolso, ele nunca consegue resolver da forma que ele deseja resolver. Conversar com alguém para poder ter uma resposta mais clara. O que acontece é sempre sistema automatizado para que o consumidor fique ali horas e horas e horas tentando um reembolso, aonde a tecnologia hoje, aonde a modernidade de computadores oferecem softwares que podem entregar isso de uma forma muito mais rápida, para que o consumidor ele tenha uma resposta mais concreta, mas isso não acontece. Existem reclamações no PROCON em relação a isso, para dar suporte a esse consumidor que leva 15 dias, 20 dias para ter um reembolso? Para ser reembolsado, Márcio, no caso? Existe sim, e é importante falar para o consumidor que está nos assistindo que toda empresa dessa, por obrigação, precisa ter uma central de atendimento ao consumidor. Então não é que aquela inteligência artificial, aquele robô é proibido. Não, pode ter o robô, se for para facilitar para o consumidor. Mas se o consumidor desejar falar com um consultor, com um ser humano, né, ele precisa ter isso disponível. Então é a obrigação dessas empresas ter essa central de atendimento. Mas o né? senhor concorda comigo que não tenha uma, no momento agora são todas, praticamente todas, que quando a gente tenta entrar em contato, sempre vai ser um sistema automatizado. Sim, a gente tem recebido essas reclamações, é direito do consumidor ele ter primeiro acesso a essa central de atendimento e o chamado direito de arrependimento. Nessas compras remotas, né, e-commerce, compra pela internet, por telefone, por WhatsApp, o consumidor tem o que a gente chama de direito ao arrependimento, que é se arrepender da compra. Em duas hipóteses, ou ele recebe o produto, se arrepende porque não gostou do produto, não era o que ele esperava, num prazo de 7 dias a partir do recebimento, ou nesse caso que você falou, se não for cumprida a oferta. No caso, a oferta é a entrega do produto. Se o produto foi extraviado, a responsabilidade é da empresa ao qual o consumidor comprou o produto. Então, se o consumidor teve esse problema, não conseguiu resolver na empresa, não conseguiu contato, porque só consegue através de robôs, ele pode e deve nos buscar no PROCON Municipal de João Pessoa, para que a gente possa auxiliá-lo, responsabilizar a empresa para que ele tenha ressarcido o seu valor de volta. Ah, tá certo. Alguma pergunta, Richelle? Eu queria saber quais são os direitos básicos do consumidor em relação às trocas dos produtos e também ao abuso dos preços. Primeiro, essa questão da troca também é muito importante. Há uma confusão, Richelle, muito grande com relação a isso, sobretudo aquelas lojas de departamento no tocante à roupa, né? Loja de roupa. O consumidor acha que está na legislação aquela troca porque ele não gostou da cor, porque a camisa não deu quando ele chegou em casa, né? E essa troca, é importante a gente esclarecer que é mera liberalidade da loja. Depende da política de troca da loja. A loja não é obrigada a realizar essa troca se ela não quiser. O que é que o CDC diz? O que é que o Código de Defesa do Consumidor diz? Que essa troca é direito do consumidor se o produto estiver com vício ou defeito. Uma camisa com defeito, uma calça rasgada, com um furinho, aí o consumidor sim vai ter o direito de ir lá efetuar a troca. Porém, se o consumidor não quis provar a roupa lá na loja na hora, quis levar para casa, chegou em casa, a camisa, por exemplo, não deu nele, a loja vai trocar se quiser. Agora, se a loja ofertar para o consumidor essa política de troca e se recusar, aí não. Aí o consumidor tem o direito, porque está lá no artigo 35 do CDC, o cumprimento da oferta. A partir do momento que ela possibilita isso para o consumidor, passa a ser obrigatório para ela, né? E com relação aos preços, é aquilo que a gente comentou um pouco antes sobre o combustível, e é uma regra geral
para todo e qualquer produto e serviço. O aumento abusivo, sim, ele é passível de punição e fiscalizado pelo PROCON. O aumento precisa ter justificativa. Vou dar um exemplo. A gente falou de combustível, que é um produto. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, mensalidade de escola ou de faculdade. Todo ano tem reajuste, não é verdade? Sim. Esses reajustes, eles precisam ser motivados. Por exemplo, é um direito que os consumidores poucos conhecem, mas que 45 dias antes da matrícula, essa instituição é obrigada a apresentar uma planilha para todos os consumidores, seja através de um cartaz, seja através de um e-mail, do próprio site da instituição. Então, todo aumento precisa ser justificado. O preço é livre, mas o aumento não. Eu gostaria, estamos chegando aqui aos instantes finais, tá? Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, mas liste aqui só 3, rapidinho. Os 3 mais que o senhor diz assim, esse aqui é o top, Márcio, de reclamação no PROCON. Os 3. A gente tem, Márcio, uma Top lista... 3. O top 3. Diga o top 3 aqui. Pra ele aqui. A gente tem uma lista chamada Cadastro de Reclamações Fundamentadas, certo, que a gente lança todo ano, né? Do ano subsequente, por exemplo. Agora, 2026, a gente lançou o de 25. Uhum. A gente faz esse apurado e divulga para o consumidor. No ano de 2025, as mais reclamadas foram operadoras de telefonia e internet e concessões públicas. Aqui, no nosso caso, Cagepa e Energisa, telefonia e internet e alguns bancos e financeiras. Então, você pediu o top 3, estou dando aí telefonia e internet, sim, concessões públicas, sim. bancos e financeiras. Então, nós temos um outro programa, se o senhor nos dá essa gentileza novamente, só participar para poder falar agora dos bancos, né? Bancos, escolas, tem muita coisa aí, viu? Tem. O consumidor, Secretário, muito obrigado pela sua presença, satisfação em tê-lo aqui novamente, aqui no programa Pauta Dupla. Eu gostaria de agradecer e a porta está sempre aberta, no que o senhor precisar. Tanto do portal de notícias, o pautadupla.com.br, como o nosso Instagram e como o programa Pauta Dupla também. Certo? Onde o senhor estiver, a porta está sempre aberta e conte sempre com o Pauta Dupla. Obrigado, Márcio, obrigado, Richelle, obrigado a todos os que nos assistiram aqui. Dizer que eu estou sempre à disposição também de vocês, sempre que for convidado a gente vai dar um jeito de vir, porque esse papo é importante para a gente e para o consumidor que está nos assistindo, para ele conhecer os seus direitos e conhecer o trabalho do PROCON também. Estamos sempre acompanhando o senhor lá no portal, viu? O senhor sabe, o senhor acompanha nosso Instagram também, né? Que alegria e satisfação. Richelle, as considerações finais. Foi muito bom, muita conversa. E quanto mais a gente fala, mais tem assunto para falar. Não tem Tem muita isso coisa, mesmo. né? Muita coisa. E é isso. Só gratidão ao secretário e a você que nos assistiu. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. E não esquece, acessa aí, pautadupla.com.br é o nosso site. Tem o pautadupla.com.br, o nosso Instagram. E você vai lá no canal, gente, se inscreve, dá aquele hype, isso, deixa aquele hype bem legal, tá certo? Aquela curtida bem legal. E você vai assistir esse programa completo aqui no YouTube, no Pauta Dupla JP, que é o canal do nosso YouTube. Tudo de bom para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu mais uma edição do Pauta Dupla com Márcio Gomes e convidados. O programa que traz as notícias que importam, com a análise que você precisa. Aqui, o jornalismo é tratado com seriedade e a profundidade que você merece. Vamos juntos, no próximo programa, decifrar os acontecimentos do Brasil e do mundo, indo além das manchetes e revelando as histórias por trás dos fatos. Até a próxima jornada de informação e reflexão. Pauta Dupla, os dois lados de cada história.